Lamentavelmente, nós estamos nos encaminhando para um processo social cada vez mais difícil, cada vez mais tumultuado, onde as pessoas estão muito necessitadas de segurança. Nós estamos aí agora, a campanha da fraternidade deste ano, nos falando de fraternidade e segurança. Tá certo? Estamos focando a segurança pública, a segurança das nossas cidades. Agora, não podemos esconder de nós mesmos essa verdade. A segurança que nós não temos na rua é fruto do nosso jeito de educar os nossos filhos. É fruto do nosso jeito de criar valores nos dias de hoje. Quais são os valores que nos seguram? Quais são os valores que nos sustentam hoje como pessoas? É lamentável às vezes a gente descobrir que o processo social, como a gente falava aqui no carnaval sobre isso, quando você sabe que o seu filho vai entrar na universidade e que a comemoração da entrada dele na universidade pode resultar na morte dele. Como resultou na morte de tantas pessoas que são vítimas do tal do trote da faculdade. Ainda bem que essa semana a gente viu algumas iniciativas de universidades. Então, qual que é o trote? Vai doar sangue. Isso é bonito. Se bem que eu acho que eu preferia passar piche no meu pé do que doar sangue. Tenho um medo de doar sangue. Tá certo, mas eu iria enfrentar o meu medo. Não é verdade? Então, o trote ele tem que ser saudável. A gente tem que receber bem aquele que chega. Agora, alguma coisa está errada nesse tecido social. De você ter que trancar todas as portas da sua casa para você ficar em segurança. De nós temos que nos mudar para os condomínios para a gente poder viver em paz. A gente tem que criar muros altíssimos, que não são só de pedras. São muros humanos que nós estabelecemos. Quando nós não permitimos que os outros não entrem, a gente não permite que os outros entrem na nossa vida, porque nós temos medo deles. Os outros significam medo. É a sociedade que nós estamos criando. É a sociedade que eu faço parte. É a sociedade que você faz parte. E a gente tem como mudar isso, né? Tem que ter. Cada vez que a gente lança luzes e a gente reflete sobre a qualidade do relacionamento que a gente tem dentro de casa, de alguma maneira nós estamos criando segurança ou não. Não adianta a gente falar de segurança pública se nós deixamos os nossos filhos sem nenhuma segurança dentro de casa. Quantos pais alcoólatras, quantas mães alcoólatras, quantos pais infiéis que acabam criando um contexto imenso de segurança dentro de casa. É difícil ser pai? É, mas ninguém mandou você ser. Você escolheu ser. Você se casou, você constituiu família. Agora é uma responsabilidade que você tem. É questão de competência, minha gente. Ou a gente vai ser competente naquilo que a gente assumiu amar, ou essa incompetência não nos dá direito de reconsiderar depois. Uma coisa é você errar nos seus negócios, você falir e você começar a trabalhar e construir tudo de novo. Outra coisa é você falir como pai. Outra coisa é você falir como mãe. Quando você não tem como recuperar. Assim como aquele menino, morto pelos traficantes, não tivemos tempo de recuperá-lo. É um prejuízo que jamais nós vamos ter como restituir ao mundo. O filósofo já dizia, né? Que todo homem que morre, qualquer que seja este homem, nós morremos um pouco também. Porque nós fazemos parte da humanidade. Onde existe hoje um ser humano sofrendo, a minha humanidade sofre nele também, mesmo que os meus olhos não estejam vendo. É minha condição humana. Eu não tenho como negligenciar isso. É por isso que a CNBB propõe de maneira tão bonita o tema da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e segurança. Eu tenho segurança, mas eu tenho irmãos que não têm, então eu sou fraterno, eu sou solidário com aquele que não tem. E aí eu vou agir de maneira equilibrada, de maneira consciente, para dar segurança àquele que não tem. Como? Aí entra toda a dimensão pessoal da minha parte. Cuidando bem da minha vida, cuidando bem dos meus filhos, cuidando bem do meu lar, do pedaço que é meu. Um tempo que me ensinou muito foi o tempo que eu morei em Santa Catarina. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquela enchente em Santa Catarina nos ensina que aquele povo tem coragem e condições de recomeçar sempre. Porque eu via como é que aquele povo vive. Morei 7 anos lá. E é impressionante a capacidade que o nativo mesmo, o catarinense, aquele que nasceu na terra, quanto que aquele povo tem carinho em cuidar do espaço que é seu. Por isso que tanta gente morreu lá debaixo daquele morro,
porque era o pedaço que eles tinham, eles amavam a terra, chegam a ser até cabeça dura por causa disso. Mas como era bonito ver as famílias cultivando os seus jardins. Era difícil você passar numa porta em que você não tivesse um jardim bonito para você ver. A cidade ganha com isso, sabe por quê? Porque o cidadão cuidou bem da sua parte. Se eu passo pela rua e jogo um papel no chão, pensando que a rua não é minha, e se o outro passa julgando na mesma atitude, igual o Rio de Janeiro, né? Uma cidade tão linda, tão linda, paisagens maravilhosas, aí você de repente passa, depois que termina um bloco, né? Depois que passa um bloco carnavalesco pelas ruas de Ipanema, sei lá onde, aí você vê a sujeira que fica. Na Bahia, lá em Salvador, passa pelas ruas onde passou o trio elétrico para depois você ver, você tem nojo. Com todo respeito, o cheiro de urina. As pessoas não têm o menor respeito pelo espaço público, minha gente. Aliás, o carnaval é um tempo em que as pessoas esquecem civilidade, educação, esquece tudo, né? Impressionante. As nossas cidades viram lixo. Por quê? Elas são invadidas de gente que não ama a nossa cidade. Elas são invadidas por pessoas que não têm a menor consideração pelo nosso espaço público. Aí pisam na nossa grama, destroem a nossa árvore e depois vão embora. Isso é civilidade? Não. A civilidade consiste em você olhar para aquilo que é público e você dizer, não, eu respeito isso daqui, mesmo que esteja uma multidão, mesmo que eu não seja reconhecido fazendo este erro aqui agora, eu não vou fazer, porque eu tenho consciência. Eu sempre digo isso. O cristianismo, o catolicismo, vou falar da minha parte, nós precisamos voltar a pregar a ecologia. A gente precisa ensinar que jogar lixo no rio é pecado. Pecado não é só sexualidade, não é só essas questões que a gente acha aqui, olha, não. Há uma série de pecados sociais que nós praticamos que a gente atenta contra a segurança. Quando eu jogo o lixo da minha casa num rio, sabendo que isso é proibido, quando eu provoco o transbordamento deste rio, por quê? Porque eu jogo o lixo que não é para ser jogado no lugar, aí eu encho os bueiros da minha cidade com lixo, com tampinha, com plástico, com jornal e depois a chuva não tem para onde escoar, aí a gente vai dizer que a culpa é do governo. Ah, os nossos governantes não cuidam das nossas cidades, está certo, existe uma parcela de culpa que é deles. Eu achei ótimo a placa que um cidadão ontem colocou numa cidadezinha no interior aí não sei onde. Agradeço aos meus vizinhos por eu ter pegado dengue. Eu coloco essa placa na casa dele, coberto de razão, porque ele cuida do lugar dele. Aí o infeliz do preguiçoso que está lá tomando a cerveja dele, ele não está nem aí para o mal que ele causou. Ele foi para a praia, ele jogou todas as latinhas de cerveja que ele tomou no final de semana inteiro no lixo lá da porta, independente se aquilo vai chover em cima ou não, e ele larga a procriação dos mosquitos para um morador da cidade. Ubatuba vivia esse problema direto. Os turistas que vão a Ubatuba, que não recolhem os seus lixos, que não cuidam do espaço, deixa dengue para quem mora lá que não tem nada com isso. Gente, a dengue não vai embora do nosso país, não é porque o governo não cuida não, a dengue é um problema nosso, é nosso. O mosquito nasce na nossa casa, é na lata que a gente deixa, é na caixa que a gente não cobre, é no descuido humano que essas coisas vão nascendo entre nós. E aí a gente, no momento em que a gente precisa assumir a nossa culpa, a gente não assume. Como é que nós vamos falar de fraternidade e segurança pública se nós não temos coragem de assumir a nossa parte? Se eu não esvazio os meus potinhos de água dentro da minha casa, como é que eu posso esperar segurança fora dali? Como é que eu posso querer ter o direito de exigir alguma coisa nessa vida se eu não cuido das pequenas partes? Pode ser assim não, a gente tem que tomar isso nas mãos e, olha, vamos mudar. A vida pode ser melhor, a começar de mim que sou cristão. A começar de você, que é cristão, cidadão e tem consciência de tudo isso.